Para finalizar, vamos falar de um sistema que adota um parâmetro. Não é bem um sistema de coordenadas. A gente vai usar o sistema de coordenadas cartesiano, ou seja, dos pontos x e y, e a gente vai associar cada uma dessas tanto a abscissa quanto a ordenada, vamos associar a um parâmetro. Esse parâmetro aqui, a gente chama de variável t, ele pode estar ligado a qualquer situação. Em geral, é muito comum a gente associar esse parâmetro ao tempo. Né? Escrever, por exemplo, a abscissa como sendo uma função do tempo e a ordenada como sendo uma função do tempo. Quando a gente faz isso, a gente diz que escreveu uma equação paramétrica da reta. Aí, se a gente escreveu a equação paramétrica da reta e a gente quer retomar a partir dela as outras equações, é comum, né, a gente isolar o parâmetro em uma das equações e substituir na outra. Você pergunta, por que alguém faria a equação paramétrica? Às vezes, o movimento de um corpo ele pode ser descrito em duas dimensões. Imagina a seguinte situação. Imagina que nós temos o nosso plano aqui e tal, né, no real. Aí você está vendo de cima uma pracinha e aqui é o canto da pracinha. O cara não se move nem na direção X, nem na direção Y. Suponha que ele se move numa certa direção, de um ponto A até um ponto B. Então ele se move nessa direção. Claro que por aqui tem uma reta, né, que passa por A e B. E aí nós temos a seguinte informação. A velocidade que ele se move, observada por alguém junto a essa lateral da praça, pode ser medida. A velocidade que ele se movimenta junto a essa lateral da praça tem outra medida. A gente estabelece, então, que o valor da posição dele, o lugar que ele se encontra, mas não suponha que ele esteja bem aqui, nesse ponto P. Ele está indo para lá. Quando ele está aqui no ponto P, ele tem uma coordenada XY. De tal maneira que eu poderia escrever assim, o ponto P, a coordenada X do ponto P é 3t. Geralmente, esse t representa, no caso aqui, o tempo. Então, ele poderia ter uma velocidade de 3 ao longo do tempo. E essa velocidade é fixa, por exemplo, 3t. Enquanto que a ordenada y poderia ser escrita assim, 2t. Quer dizer, que são medidas diferentes feitas para o mesmo movimento. Ou seja, o cara está indo de A para B em cima dessa reta. Então, eu escrevo em função desse parâmetro. Aí você fala, qual é a equação desta reta? Por exemplo, a reta que passa por aqui, a nossa reta R, baseado nesses dois parâmetros. Você fala, olha, é só isolar o tempo em uma delas. Por exemplo, se eu pegar x igual a 3t, aí eu vou isolar o t. Eu digo, então, x sobre 3 é o t. Aí eu pego isso aqui e substituo aqui. Então, y igual a 2 vezes x sobre 3. Então, a reta em questão é 2x sobre 3. Pronto, encontramos a equação reduzida da reta. Uma ideia quando você tem isto aqui é chamado de equação paramétrica. É claro que eu te dei esse exemplo, poderiam ser outros exemplos. Vamos lá. Suponha que eu tenha um outro exemplo. Suponha que eu tenha a minha reta R dada pelas equações x igual a 2 menos 3t, y igual a 4 mais t. E aí eu quero saber qual é a equação reduzida e a geral. Você fala, então vamos primeiro vamos isolar o parâmetro. Quem é o parâmetro? O parâmetro é o t. Então, eu vou pegar onde está mais fácil. Qual é mais fácil? A y. Y igual a 4 mais t. Eu vou retirar o t daqui. Como? Eu tiro fora? Não. Eu pego e deixo y menos 4 igual ao t. Pronto, já descobri. T vale isso. Agora, eu vou substituir na outra. Depois, eu substitui na outra equação. Daí, obviamente, quando substituir na primeira, x menos 2, x igual a 2 menos 3t. Quem é o t? Y menos 4.
Pronto. O que eu faço agora? X igual a 2 menos 3 vezes y menos 3y. Menos 3 vezes menos 4 mais 12. Posso operar esses dois números aqui, ó. X igual a menos 3y. 12 com mais 2 mais 14. O que eu quero agora? Posso fazer, daqui eu posso tirar a equação geral logo, que é quem? X mais 3y menos 14 igual a zero. Pronto, escrevi a equação geral. E aí, é claro, eu posso também tirar a equação reduzida, se eu quiser, né? Então, a partir do método conhecido. Pronto, encontramos a equação geral da reta a partir da equação paramétrica. Então, com isso, a gente finaliza a parte de equações.